Fala galera, estou aqui para relatar a respeito da minha entrevista do visto, que foi esse sábado que passou e domingo, não, minto, foi esse domingo e segunda-feira que passou, né? Fiz em São Paulo, sou de Curitiba, fiz em São Paulo, né? Primeiro estava marcado no CASV para o domingo às 4h15 da tarde. Chegamos lá em torno de 3h15, mais ou menos, já tinha um pessoal lá na frente. E algumas pessoas ficam te auxiliando qual fila, são filas, né? E qual fila você deve entrar, porque são filas por horário. E cada fila é chamado dentro de um determinado horário que passa através de um portão e entra numa nova fila. Como a nossa era 4h15, a gente entrou, eu acredito que era umas 3h30 mais ou menos. É umas 3h30 mais ou menos. Aí passamos um portão, tem uma grade lá, um portão, fica um segurança lá na frente, lá chamando, né, por horário. A gente entrou numa outra fila, que aí você vai mostrar seu passaporte, as suas fichas de preenchimento, DS-160 e confirmação, e eles vão ver se está tudo ok, vão tirar, se eu não me engano, uma via, eles retiram e te entregam uma via e te encaminham para o segundo andar. Nesse segundo andar são vários guichês, tá? Primeiro você vai numa fila onde você entrega seu passaporte e seu agendamento e eles carimbam e marcam lá uma letra lá e um número e te encaminham para uma segunda fila que daí seria para você tirar suas digitais e bater a foto, né? É bem tranquilo, você tira digitais das duas mãos, né? Primeiro dos 4 dedos e depois dos 2 polegares. Né? Bate a foto e está dispensado. Foi tão tranquilo que, de tanto que nosso horário era marcado para as 4h15, era 4h30, já estava fora do CASV já, e tinha uma certa quantia de pessoas, mas era bem rápido, e 4h30 já estava fora do CASV. Na segunda-feira, minha entrevista no consulado estava marcado para 8h50 e eu cheguei lá no consulado, eram 10 para as 8 mais ou menos. Existem vários estacionamentos lá e como eu já tinha lido na internet, já tinha procurado, tem umas pessoas que ficam tentando te convencer a estacionar nesses estacionamentos. Só que os estacionamentos têm umas placas na frente que falam que é estacionamento do consulado e o valor é R$ 5. Só que se você olhar embaixo dessas placas, em letras bem pequenas, está lá, primeiro 30 minutos, posterior a isso é R$ 20 a hora. Eu deixei meu carro na rua, passei na frente do consulado, em torno de meia quadra, uma quadra para frente, deixei na rua bem tranquilo, ficou lá e voltei para o consulado. Estava marcado para as 10 para as 8, acho que era umas 8h20 mais ou menos, eu fui para frente do consulado. Adentrei o portão, eles escanearam meu passaporte e me encaminharam para uma fila. Nessa fila você vai entregar o passaporte e o seu DS-160 e seu comprovante de agendamento. Eles vão ficar e vão te encaminhar para uma segunda fila. Existem várias filas que são por horários, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente ficou, estava eu e minha esposa, a gente ficou numa fila como se tinha uma apenas à nossa frente, que deveria ser um horário só que estava à nossa frente. Aproximado a esse horário eles vão chamando e você entra. Quando chegou perto de 15 para as 9 mais ou menos, chamaram a nossa fila, você passa pelo detector de metais, eles fazem uma espécie de uma revista. Uma coisa que gostaria de alertar, você tiver com um casaco, eles vão fazer você tirar o casaco para fazer essa revista. Não entra com o celular, tá? De jeito nenhum. No caso, até você entra com o celular desligado. No domingo a gente tava lá, tinha várias pessoas. Eu tinha deixado meu celular no carro, né? Mas tinha várias pessoas com celular e eles só pediam para desligar. Agora no consulado você não entra com o celular de maneira alguma. Eles fazem você levar para fora ou entregar para alguém, né? Existem os guarda-volumes lá. Eu não cheguei a utilizar porque o meu eu deixei dentro do carro. Mas eu vi bastante pessoas com tablet na mão e celular, eles fizeram entregar para pessoas que estavam fora da grade do consulado lá. Posterior a isso, a gente passou pela revista, eles encaminham para uma espécie de uma sala
onde tem uns bancos e várias pessoas sentadas. Lá você chega lá e eles vão te chamar pelo nome, não é mais por horário, tá? Porque o que acontece? Quando você passou lá atrás, você entregou seu passaporte e todas as suas fichas, e aí você fica aguardando eles levarem. São duas pessoas que ficam lá. No meu dia tinha uma moça e um rapaz que ficavam chamando por nome, e aí encaminham para a fila dos guichês. São em torno de 20 guichês. Nesse dia tinha apenas uns 12 a 15 funcionando, tá? Demorou uns 15 minutos mais ou menos, ela chamou a gente e encaminhou para a fila do guichê. Chegando na fila do guichê, quando a gente chegou na nossa vez, tem um rapaz que fica falando qual guichê você vai se direcionar. A gente caiu no guichê 10, né? Tava eu e minha esposa, guichê 10, e quando nós chegamos na fila do guichê 10, tinham dois casais e duas pessoas sozinhas na nossa frente, sendo que já tinha um casal sendo entrevistado. E o pessoal comentou que fazia uns 15 minutos, mais ou menos, que esse casal estava lá sendo entrevistado. E posterior ao que eu entrei na fila, eles ficaram mais uns 5 a 10 minutos sendo entrevistados e tiveram o visto negado, né? Aí, após isso, foi um casal, fizeram algumas perguntas e aprovaram o visto. Aí foi uma senhora que estava sozinha. Ele fez uma ou duas perguntas e logo em seguida perguntou se tinha alguém fora do país. E ela falou que sim, que tinha uma filha que estava fora do país, estava em Nova York, e por esse motivo que ela estava indo para Nova York. Então eles sabem, não adianta a gente querer esconder, porque eles sabem de tudo, sabem quem está fora, quem não está, se está legal, se está ilegal, porque aprovaram o visto dessa senhora e nisso entrou um casal para a entrevista e o casal estava indo para Califórnia. Ele perguntou por que Califórnia. Aí perguntou se tinha alguém fora do Brasil. Aí a mulher respondeu que sim, que eles iam para Califórnia porque a irmã dela morava na Califórnia e estava fazendo um curso, ia voltar em dezembro e eles iam para lá para visitar ela antes dela voltar. Então ele sabe. E uma opinião minha é que o visto já está aprovado ou negado antes mesmo de chegar na entrevista. Porque quando eu estava esperando ser chamado para entrar na fila da entrevista, teve uma pessoa lá que perguntou, não sei o que, para a moça que ficava chamando os nomes sobre o passaporte, e deu para entender que ela falou assim que o passaporte vinha de uma análise, aí era entregue ali e eles encaminhavam para os guichês. Minto, você levava para o guichê. Ela entregava na sua mão e você levava na sua entrevista no guichê designado. Então, o que eu tenho na minha cabeça é que esse passaporte já está com visto aprovado ou negado mesmo antes de você fazer a entrevista. A entrevista é apenas para tirar algumas dúvidas, fazer algumas confirmações, porque eles sabem, ele olha para a tela e te faz a pergunta. Ele sabe tudo, lógico que deve ser tua ficha DS-160, que deve estar na tela do computador, mas o passaporte já está aprovado ou negado, porque ele fez... Aí a gente chegou na entrevista, né? As perguntas que ele fez para a gente foi... para onde a gente ia, quanto tempo a gente ia ficar, qual era a minha renda com a da minha esposa em conjunto, qual era a minha profissão, se minha empresa era nacional ou multinacional, quantos filhos eu tinha e quanto tempo eu pretendia ficar lá. Só. E posteriormente você pegou meu passaporte, botou numa caixinha, entregou uma folhinha branca, que é a que todo mundo espera, e falou parabéns, seu visto foi aprovado. E saí de lá muito feliz, muito tranquilo, porque é um sonho, né? Todo mundo tem um sonho de ir para fora. E como eu tinha olhado muito vídeo e tal antes de ir fazer a entrevista, você fica meio nervoso. É inevitável você chegar lá e ficar meio nervoso, porque você não sabe o que vai perguntar e tal, mas é bem tranquilo. É só você falar a verdade, preencher a verdade, que eu acredito que nada de errado possa dar, né? Então, desejo a todos aí que tenham uma boa sorte, que todo mundo consiga, né? E fique bem tranquilo. Enquanto no tempo que eu tive lá esperando a entrevista, eu vi umas 6, 7 pessoas ter o passaporte negado, né? Eu vi que as pessoas saíram bem chateadas, bem cabisbaixas, né? Mas fazer o que, né? É alguma coisa que preencheram errado, alguma coisa que estava errada e que eles detectaram ali, né? Então fica aí meu vídeo aí, espero ter ajudado, né? Alguém tiver alguma pergunta pode perguntar, mas vão bem tranquilo, não se desespere que tudo vai dar certo. Valeu?